para todos os públicos. Bom dia, meus alunos do 4º e do 5º ano. Sou o professor André Nascimento, professor de História e Geografia com vocês. Estamos mais uma vez aqui com o nosso programa Escola em Minha Casa, Projeto de Vida, né? Pois é, hoje eu peço que vocês peguem aí o lápis, a caneta, o caderno, o livro de Geografia e de História e vamos anotar aí tudo que o professor vai falar, anote ali as principais palavras, as principais coisas que eu vou falando. E quando você tá aí no sofá, vá chamando a sua mãe ali onde ela estiver, o seu pai se estiver em casa, a sua mãe estiver em casa, vá chamando os irmãos, os que da casa, não chame vizinho não, viu? Pode chamar até o cachorro para fazer parte ali do cenário ali, tá certo? Vamos compor essa paisagem aí com a família e tudo que é pet, junto com a aula com o professor André Nascimento. Nós vamos continuar falando ainda com o assunto, a dinâmica populacional brasileira. Vamos falar esse mês todo sobre isso, né? Aí nós vamos ter aquelas imagens que sempre dá aquele impacto na gente, né? De um bairro pobre realmente, onde não tem uma infraestrutura, aonde o que? As casas não estão acabadas totalmente, não são rebocadas, não são pintadas, e dá essa entender de ver que realmente é um espaço que não foi organizado, planejado para que as pessoas viessem morar ali. Então a gente dá para observar que é um espaço, um bairro onde não tem uma infraestrutura completa. E nós vamos para a nossa segunda imagem. Sempre eu mostro para vocês uma imagem com um bairro planejado, com avenidas largas, arborização, grande quantidade de carros. Observa-se que é um bairro que tem uma infraestrutura que oferece uma melhor qualidade de vida para a população. Isso aqui o que? É a dinâmica da população brasileira, né? Que sempre está em movimento. Vamos falar um pouco hoje ainda, falando sobre os movimentos migratórios. Na última aula falamos sobre a migração externa, né? Vamos falar agora sobre migração interna. E vou lembrar para vocês sobre o que é a migração interna, né? A externa é aquela que nasce em um país e vai morar em outro país, né? Isso aí a gente estudou, né? Ou seja, eu saí aqui do Brasil, vou para Nova York, vou para Los Angeles, vou para Santo Domingo, na República Dominicana, vou ali para Buenos Aires, na Argentina. Uma migração externa, estou saindo de um país para outro. E a migração interna é o que, professor? Ocorre dentro do mesmo país, tá certo? Ou do mesmo estado. Isso é uma migração interna. Por exemplo, eu vou sair aqui do Rio de Janeiro e vou para Natal, no Rio Grande do Norte. É uma migração interna, uma migração que ocorreu dentro do Brasil. Hoje nós vamos focar mais sobre migração interna no Brasil, né? Segundo o IBGE, gente, de cada 100 brasileiros, 40 não vivem na cidade a qual nasceu. Por exemplo, tem gente que nasceu em São Luís, mas mora em São José de Ribamar. Professor é dentro da ilha, mas não vive no município no qual nasceu. Ou seja, é uma migração interna dentro do Maranhão, dentro do Brasil também. E ou seja, de cada 100 pessoas, 40 não moram no mesmo local onde nasceu. É um número muito grande de pessoas que não moram naquela localidade onde nasceu. Isso aqui, gente, nós temos um mapa. O que ocorre? Ocorre o quê? Essas setas mostram o deslocamento das pessoas que saem da sua região para outra dentro do Brasil. E se observa que a maioria das setas está saindo da região Nordeste para outras regiões, para o Norte, para o Sudeste, né? E ocorre também que ali a partir da década de 70, as pessoas que moravam na região Sul saíram do Sul e do Sudeste para a região Norte, Centro-Oeste, devido ao quê, professor? Ali que o Sudeste que era a grande atração, devido aos empreendimentos de mineração e de hidrelétrica que foram surgindo na região Norte e na região Centro-Oeste, que foi incentivado pelo governo federal para o crescimento da população no interior do país. Vamos seguir aqui um pouco. Falar um pouco da migração interna durante a década de 50 e de 70. Professor, esse assunto é grande, né? É bem comprido, mas é bom a gente estar estudando para a gente entender um pouco do crescimento, da urbanização do Brasil. Quando é que isso começou? Ali com a industrialização de São Paulo e do Rio de Janeiro, vou sempre falar isso, que foram o quê? Foram os estados, foram os que mais se industrializaram, né? Isso é um contexto histórico, devido ali ao contexto do café com leite, ali na história do Brasil, onde uma vez, numa eleição era um presidente de São Paulo, outro de Minas Gerais, e também devido à industrialização desses dois estados.
A construção de Brasília, que foi ali pelo presidente Juscelino Kubitschek, que era um sonho de muito tempo, desde a era imperial do Brasil, que foi concretizado em 1960. A Brasília foi inaugurada ali também, chamou uma grande quantidade de pessoas, um quantitativo muito grande de pessoas para a construção, né, principalmente nordestino, para a construção de Brasília, e também muitas pessoas foram para Brasília devido à oportunidade de empregos. A abertura de rodovias interligando as regiões centro-oeste e região norte do Brasil dentro das demais para outras regiões. Ou seja, Belém-Brasília sai de Belém do Pará, vai até Brasília, passa pelo estado do Maranhão, na cidade de Imperatriz, onde Imperatriz se desenvolveu. E tem ali Cuiabá-Santarém, são exemplos de rodovias que foram abertas para o crescimento das regiões norte e centro-oeste, interligar elas assim, no interior do Brasil com outras regiões. E a implantação de grandes projetos de minérios e a abertura também de hidrelétricas, como hidrelétricas ali, hoje em dia, de Belo Monte e do Xingu, e entre outras, tá certo? Isso são exemplos também que impulsionaram a migração interna dentro do Brasil. Vamos continuar aqui. Do Nordeste para o Sudeste. O Nordeste, gente, devido realmente à seca, à falta de infraestrutura, de investimento, de oportunidade, de qualidade de vida que não era oferecido com tantas vantagens como o Sudeste, a população nordestina se direcionava ali para o Sudeste, que era onde oferecia, né, uma grande quantidade de emprego, tinha mais emprego e qualidade de vida. E nas regiões Norte e Centro-Oeste foi devido ao que, professor? Foi como eu falei no slide anterior, devido à agropecuária, né, que ali o crescimento da soja, do milho, girassol, né, e também sobre o extrativismo, ali, principalmente na região ali nas regiões do Centro-Oeste e Norte, né, extrativismo mineral, né, e as infraestruturas que foi com aberturas de rodovias e as construções de hidrelétricas. Tudo isso impulsionava também o crescimento da migração interna dentro do Brasil. Professor, vamos falar um pouco sobre 1990, o crescimento da migração interna no Brasil, 1990 e 2010. Já continuou ali, do Nordeste para o Sudeste, mas vem diminuindo, né? Foi diminuindo. Por que, professor, que diminuiu essa migração do Nordeste para o Sudeste? Vou explicar um pouco mais na frente ainda nesse slide, né? Se intensificaram também dentro das regiões, porque as regiões começaram a ficar mais dinâmicas. Não foi algo só do Sudeste e do Sul. O Norte ficou mais dinâmico, cresceu, teve mais infraestrutura, mais emprego. Então, tudo isso começou a impulsionar essa migração dentro das regiões, dentro do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste, do Sul e do Norte. E também os fluxos migratórios ocorreram ali entre as unidades federativas vizinhas mais próximas. Por exemplo, Maranhão indo para o Pará, do Pará vindo para o Maranhão, do Piauí para o Maranhão, do Maranhão para o Piauí, ou, digamos, do próximo, do Maranhão para o Ceará, do Maranhão para o Amazonas, né? Tudo isso começou a se intensificar ali. Não teve só um direcionamento, digamos, para o Nordeste e para o Sudeste. Já ocorreu também ali dentro das regiões e pelas unidades federativas. Unidade federativa, gente, estou falando, são os estados, tá certo? Ali nos vizinhos ou os próximos também. E ocorreu também uma migração de retorno. Professor, que é a migração de retorno? Por exemplo, vou focar no Nordeste. Os nordestinos saíram do Nordeste, né, para o Sudeste. Com o tempo, o Nordeste também começou a melhorar a infraestrutura, surgir mais emprego, mais qualidade de vida. Então, os nordestinos que estavam no Sudeste, eles já vieram de lá para o Nordeste de novo. Ou seja, foi a migração de retorno. Foi o que eu coloquei aqui, a migração interna que ocorria do Sudeste para o Nordeste. Os nordestinos voltaram, saíram do Sudeste, que estavam lá, e retornaram para a sua região. Pois é, gente, hoje nós vamos ficando por aqui com a nossa atividade, com a nossa aula de geografia, falando sobre migração interna dentro do Brasil, que ocorreu principalmente ali na década de 50, 60, 70, né? E de 70 até 90, e dos anos 90 até 2010, e que ocorre até nos dias de hoje, mas não é com aquela intensidade grande como ocorria ali na década de 50 e 70, onde os nordestinos, principalmente os nordestinos, saíam, né, do Nordeste para o Sudeste devido à oferta de emprego e à qualidade de vida que se pensava que tinha. E também, além do Sudeste, teve ali a construção de Brasília, a abertura de novas infraestruturas como
como rodovias, hidrelétricas no centro-oeste e no norte, e também ali devido ao setor de mineração, que fez com que a migração interna do Brasil crescesse também. Hoje ela continua a migração interna dentro do Brasil, mas em um ritmo mais desacelerado, um ritmo acelerado em menor quantidade, um ritmo desacelerado em relação ao que acontecia nos anos 50. Eu vou deixar aquela atividade para vocês em família, para vocês conversarem entre família, entre pais, né, e irmãos e mãe, sobre o que vocês aprenderam hoje sobre migração interna no Brasil. Então Deus abençoe e até a próxima aula. E agora no próximo bloco vamos trabalhar história, a disciplina de história com os alunos do 4º e do 5º ano. E aí, meus alunos do 4º e do 5º ano, professor André Nascimento de volta aqui. No bloco anterior, nós trabalhamos com geografia, aqui nós vamos continuar trabalhando com história. Então, mais uma vez, vou fazer aquela chamada. Pegue seu caderno, seu lápis, sua caneta, sua borracha, faça as anotações ali principais e vamos botar pra frente que nós vamos aprender história aí, porque nós vamos ser alunos que vamos tirar só nota 10, que eu sei que vocês são muito inteligentes, são os melhores alunos do 4º e do 5º ano de todo o Maranhão, tá certo? Vamos continuar trabalhando hoje com a formação dos povos, né? E nós estamos aqui com o projeto Escola em Minha Casa, projeto de vida executado pela Secretaria Municipal de Educação. E aquela nossa imagem aqui, temos o quê? Um profissional, né, um arqueólogo trabalhando, estudando ali o passado das pessoas, e também eles estudam o ser humano de hoje em dia, né? E como é que ele estuda, professor? Ele tem várias ferramentas, eles usam pincel, martelo, tudo ali com cuidado, estudando cada vestígio dos povos que viveram no passado. E ali ele vai dizer, através das ferramentas que ele encontrar, se era no período paleolítico, se era no período neolítico e se era no período da idade dos metais. Lembrando que nós estamos trabalhando com a pré-história, que é ali o que divide a pré-história da história é o quê? Isso, a descoberta da escrita. Muito bem, nós estamos trabalhando ainda com a pré-história e nós vamos continuar aqui trabalhando com a formação dos povos, que é essa unidade, e hoje nós vamos falar sobre novas formas de organização. Como é que é isso? Professor, você vai falar de novo da agricultura? Sim, porque a agricultura foi um marco do desenvolvimento ali na era do Neolítico, ali na era da pedra polida. Tudo, de novo, a agricultura, a palavra-chave? A agricultura é a palavra-chave, porque com a agricultura as pessoas deixaram de ser nômades, elas não precisavam mais sair de um lugar para o outro quando a alimentação terminava, diminuía naquela área. Não, elas já estavam, já aprenderam a desenvolver a agricultura, ficavam próximo ali dos rios, do mar. Então eles já formavam ali um povo. Com o surgimento da agricultura, o desenvolvimento da agricultura, o que foi que aconteceu? Possibilitou o aumento populacional. Se possibilitou o aumento populacional, consequentemente começou a surgir ali as primeiras vilas. Se surgem primeiras vilas, cresceu o número de pessoas, se necessitava de uma organização, né? Pois é, nós vamos trabalhar isso também hoje, sobre essa organização. O crescimento populacional, ele levou o quê? Alguns grupos se organizar em aldeias e depois em cidades, né? Se tinha aldeia e cidade, eu preciso aprender a viver em sociedade. Eu preciso ter um líder, eu preciso uma pessoa, um grupo de pessoas que vai ali anotar as regras para viver uma sociedade. Eu vivo numa sociedade, eu sou livre, mas eu sei que nem tudo eu posso fazer, né? Eu tenho ali numa praça, eu vou quebrar, tá? Eu vou arrancar uma planta porque eu quero? Não, eu tenho que entender que eu tenho que cuidar do meu patrimônio público. E isso se estuda, por exemplo, no 3º ano, né? Falando sobre o patrimônio público, o espaço livre, tá certo? Nós estamos no 4º e no 5º ano, vocês já sabem disso. Pois é, vários membros de uma família, né, gente? Eles formavam um clã. Por quê? Porque eles já estavam grandes, eram famílias numerosas, né? Eles formavam um clã. E a junção desses vários clãs, eles formavam o quê? Tribos ali. Rapaz, eu tenho várias tribos ali. Então eu vou começar a me organizar. E como é que dava essa organização, professor André? Vamos lá? Pois é, o líder ali, tinha um líder nessa tribo, que geralmente ele tinha um poder, existia o poder religioso, o poder político, depois existiam os soldados e existiam os trabalhadores, tá certo? Dentro desse clã ali, das vilas, né, ali, dentro desse clã surgia ali as tribos. E dentro da tribo era preciso ter o quê?
um líder, a qual ele organizava toda ali as tribos ali. E esse líder ali, o que, gente? Eles tinham o poder religioso, o poder político, existiam os soldados e os trabalhadores. Dentro dessas tribos, gente, foi surgindo o quê? Várias cidades grandes, cidades sagradas como Nippur, é uma cidade realmente muito sagrada para esses povos. Existia também Uruk e U, são cidades que nós vamos estudar ali na pré-história e que nós vamos ver ela e saber que elas existiam, que eram de grande importância para a época, né? Essas cidades elas eram muito importantes e elas começaram o quê? A desenvolver o quê? O comércio entre si ali. Eram cidades ali na região dali úmida da Mesopotâmia, onde elas faziam o comércio ali com a região do Vale do Indo, que a gente estudou na última aula, ali com o Oriente Médio. Eram cidades grandes que exerciam grande influência. Se era uma cidade grande, elas precisavam o quê? De um líder que organizava toda aquela situação. Por isso que nós estamos falando de novas formas de organização, que envolve o poder político, que era muito importante para a época até hoje, e envolvia o poder religioso, os soldados e os trabalhadores. Essas cidades eram importantes por quê? Porque elas produziam o que era necessário e elas produziam a mais do que era necessário para fazer essa troca, né? Esse escambo, que escambo significa troca. Elas faziam o comércio entre si, tá certo? Vamos continuar aqui. E como era distribuído, professor, essas funções das pessoas que tinham poder político, poder religioso, soldado, agricultor e por aí vai, os que trabalhavam mesmo braçal? Eram de acordo com sua origem. Quem que dava isso aí? Quem que dizia, você é soldado, você tem um poder político, você tem um poder religioso? Eram os religiosos. Professor, e como é que eu sei que eu ia ser, ia exercer um poder político ali na frente, no futuro? De acordo com minha origem. Se minha origem é de origem de poder religioso, no futuro eu ia exercer aquele poder religioso. Se minha origem era de soldado, eu ia ser ali um soldado. Se minha origem era de poder político, eu ia exercer no futuro um poder político, certo? Então foi preciso, depois da descoberta da agricultura, da domesticação dos animais, foi o quê? Foi preciso se organizar, certo? As várias famílias ali, elas formavam um clã. Vários clãs formavam o quê? Uma tribo. Essa tribo precisava de quê? De um líder, que ali exercia o poder o quê? Poder religioso, poder político. Depois tinha o quê? Os soldados e tinha os trabalhadores, digamos, trabalhadores mais braçais, tá certo? E ali surgiu grandes cidades como Nippur e Uruk, tá certo? Pois é, meus alunos do 4º e do 5º ano, nossa aula de história está chegando ao fim, falando ainda sobre a formação dos povos, né? Então eu peço hoje na nossa atividade, vocês conversem entre família, o que vocês aprenderam hoje, o que vocês anotaram ali no caderno de vocês, na aula do professor André de Nascimento, de História, e conversem em família e vamos botar pra frente, que eu sei que vocês são muito inteligentes e pra cima sempre, tá certo? Então Deus abençoe e até a próxima aula.